E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje ao som dos aviões que passam aqui em São Paulo, no bairro de Moema, onde eu voltei. Eu tô com diversos pensamentos e sentimentos aqui rolando nessa cabeça e nesse coração e quero trazer para vocês aqui uma experiência que pode ser um pouco contraditória com tudo que eu trago aqui no meu canal, mas ela é o que tem feito com que o meu dia seja melhor, e isso acontece muitas vezes no processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas. Na verdade, isso acontece com qualquer tipo de vício, mas quando a gente fala de álcool e droga, ele fica um pouco mais intenso e mais profundo. Afinal de contas, um vício em, sei lá, vamos colocar pornografia, pode gerar uma série de consequências. Mas um vício em crack, por exemplo, as consequências elas serão talvez muito piores. Não dá para dosar, não dá para dizer que é uma máxima, porque as verdades elas são múltiplas. O prejuízo, a dor, o sofrimento e etc. Ele acontece em todos os vícios. Mas a recuperação, o sentimento da recuperação, ele é muito parecido, independente do vício. E eu tô passando aqui por uma transição, né? Eu fiz a mudança geográfica, estava em Sorocaba, lá no bairro do Campolim, como eu também já falei muitas vezes aqui nos vídeos. E agora eu tô de volta em São Paulo. E São Paulo já foi para mim, de uma certa forma, muito ruim e hoje é muito boa. Mas todo esse movimento de mudança e o que eu estou vivendo hoje tem impactado demais no meu sentimento, tem impactado demais na minha emoção. E é interessante porque muitas vezes eu sou assaltado, eu sou furtado, eu sou dominado por um sentimento de desespero, de pânico, de derrota, uma sensação totalmente negativa. E eu até mesmo compartilhei já um vídeo muito dramático, muito sensibilizado, muito frágil, entre aspas, aqui com vocês, onde eu retratei basicamente a mesma coisa que eu estou vivendo hoje, mas ali eu estava num momento muito agudo, né? Era um hiato de muita dor, de muito sofrimento, e hoje eu tô com a mesma sensação, mas eu estou com muita esperança, com muita força, e eu tô conseguindo fazer isso pela primeira vez através do amor e não através de uma força bruta ou de uma raiva ou de um ódio que já foi um propulsor de energia. Hoje eu estou conseguindo, ao invés de silenciar a minha sensibilidade ou a minha fragilidade, eu estou acolhendo ela com amor, com esperança e estou conseguindo ter momentos melhores. Então assim, eu enrolei bastante para falar, mas um dos pontos principais que eu identifiquei assim, de maior dificuldade, é o que eu aprendi inclusive nas Irmandades de 12 Passos, dos grupos anônimos, que vem através da procrastinação. Um momento de transição, ele traz uma certa confusão, porque existem muitas tarefas para serem feitas, muitas coisas saem do controle. Eu que sou uma pessoa que necessito de uma metodologia, de uma sistemática, de uma ordem, se eu não tenho as coisas dentro de um controle, eu fico perdido. E isso vai gerando em mim uma procrastinação de responsabilidade, de atuação, e muitas vezes isso é refletido até mesmo em estar aqui com vocês. Mas as respostas que eu tenho da vida, elas mostram que eu não posso deixar de estar aqui com vocês. Eu não posso deixar de estar comigo. E o que me trouxe força novamente para isso foi a família, a minha família. Eu comecei a olhar para o meu filho, eu comecei a pensar na minha filha, comecei a olhar para minha esposa e olhar para mim. Quanto eu me afasto dessas coisas, quando eu me isolo. O isolamento é perigoso, o egoísmo é perigoso.
O egocentrismo é perigoso. Essas coisas me levam a uma procrastinação. Essas coisas vão fazendo com que eu fique apagado. Então hoje eu quis trazer aqui um depoimento, um testemunho, um desabafo, muito parecido com aquele perturbador. O título daquele é Arrancando a Pele do Diabo na Unha. Eu não sei qual vai ser o título desse vídeo, mas esse vídeo ele tem que trazer esperança para você que está passando dificuldade, porque eu preciso de você. Eu tenho atendido algumas pessoas, eu tenho conversado com algumas pessoas, eu estou trabalhando na área da dependência química e eu me deparo com muitas dificuldades que muitas vezes parecem ser impossíveis de serem solucionadas. E muitas vezes eu vivo elas também. E não é porque eu estou trazendo uma metodologia, uma experiência, uma técnica, um conhecimento real que possa ajudá-lo, contribuí-lo, que possa fazer com que você encontre uma forma de estar bem, que eu tenho que estar o tempo inteiro bem. Muitas vezes, aquilo que eu estou passando para você, no momento que eu estou bem, que eu estou alinhado, que eu estou estruturado, é também aquilo que eu estou fazendo para mim. E hoje, eu disse que seria um pouco contraditório com tudo que temos no canal. O que fez com que eu começasse a me sentir bem novamente foi ter esperança e fé num poder superior, num poder maior, numa crença em algo maior do que eu. Isso eu também aprendi nas Irmandades de 12 Passos. Na verdade, o meu alicerce ele é estruturado na Irmandade dos 12 Passos. Os meus estudos de psicanálise, enfim, todos os outros que eu tenho, sem necessidade de mencionar aqui para me fazer notório, eles acabam adotando uma faculdade muito mental, que é importante, mas nos momentos de dor, de prejuízo, sofrimento, angústia, desespero, pânico, tristeza profunda e etc., muitas vezes não é o mental que vai trazer paz para a mente, porque o caminho é o contrário. A paz ela precisa vir primeiro no coração, e o coração ele é invisível. Por mais que a mente tenha força, em algumas pessoas o caminho é contrário. Para mim, se eu não estiver alinhado com o meu coração, muitas vezes eu não consigo ter discernimento para poder atuar. Então hoje, o que eu estou trazendo para vocês é ter, nestes momentos de dificuldade, um apego ou uma entrega ou uma crença real em algo maior do que você. Porque a doença da adicção, que é progressiva, incurável, fatal, pode levar ao enlouquecimento, ela muitas vezes aparece de forma sutil, acumulativa, somatória, e quando menos percebemos estamos dominados por ela. E ela atua numa característica muito sorrateira, que é uma dominância obsessiva. E ao entrar na qualidade obsessiva, a compulsão ela será também de natureza destrutiva, porque os seus pensamentos estarão já dominados as forças negativas que habitam na doença da adicção. Então é necessário uma força positiva, uma força de bem, uma força de amor que lute contra isso, por mais maluco e subjetivo que seja. Mas somente um adicto que sofre sabe, não tem jeito. Então o que eu vim trazer para vocês hoje é isso. Para aquelas pessoas como eu, que tem muitas vezes dificuldade em acreditar, em pedir ajuda, em ser preenchido por algo de bem que venha de Deus, saiba que funciona. A rendição, muitas vezes, é o caminho.
Muitas vezes não é possível fazer isso sozinho. Muitas vezes nós não encontramos força para fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente precisa colocar alguma coisa maior do que nós. Hoje eu coloquei meu filho, minha filha, minha esposa. Só que tudo isso veio através de um pedido de força, de luz, de proteção, de amor, de um poder divino, de um poder maior do que eu, pedindo para que ele me faça acreditar nele, para que eu consiga então acreditar em mim. E eu achei de suma importância trazer isso hoje para vocês, porque eu não vou abandonar vocês, e eu não vou me abandonar, assim como eu não vou abandonar minha família, assim como eu não vou abandonar o que eu tenho pela frente de bom, por mais difícil que seja, porque existe algo, alguém, alguma coisa maior do que eu, assim como é tão fácil identificar essa coisa negativa e ruim, que assalta o meu pensamento e que destrói o meu coração, eu também vou permitir acreditar nessas coisas de bem, que me dão força, que me dão esperança, que me acolhem o peito e trazem lucidez, serenidade, sanidade para esta mente que muitas vezes me confunde. Então hoje eu estou aqui com vocês compartilhando um momento de fé, um momento de esperança, porque muitas vezes é somente isso que nos salva de usar, ter um lapso, uma recaída, uma volta ao uso, ou pior do que isso. Não sei se é pior, mas enfim, viver em cima de um enlouquecimento, viver em cima de angústia, de sofrimento, mesmo sem o uso, que isso acontece. Não é porque eu estou 10 anos sem o uso de álcool e drogas que eu estou livre. Afinal de contas, é uma doença progressiva, incurável. E se eu não fizer uma manutenção diária, ela me consome. Para fechar esse vídeo, hoje eu acordei numa melancolia e num estado completamente depressivo. Mas completamente. E eu precisei retomar práticas, condutas, comportamentos cognitivos, uma disciplina de autoconfiança, como um mantra. Eu consigo, eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir, vai dar certo. E esse dia ele pode ser muito longo, então eu tenho feito isso de 5 em 5 minutos, como eu aprendi há 10 anos atrás. Hoje eu não vou usar, só que mais do que isso, hoje eu não vou ficar triste, hoje eu não vou procrastinar, hoje eu não vou deixar de fazer um vídeo para estar com vocês, porque eu tenho esperança em você, assim como eu estou tendo esperança em mim. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando de forma transparente e honesta uma dificuldade, mas sem choro e sem raiva, com firmeza, porque eu estou preenchido por um espírito, por uma luz, por uma energia, por uma crença que é maior do que eu, mesmo que seja eu, mas hoje ela está refletida em algo externo que é maior do que eu e está me trazendo aqui para poder viver bem, para poder viver feliz e estar bem para você, estar bem para vocês, porque somente juntos conseguimos. E é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu. Gachou.